Sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer podcast. Eu sou Ana Pauseiro E eu sou Daniela Moreira. e hoje o nosso tema é nutrição, a arte de trazer saúde Sal... para a vida. E no nosso episódio de número 6, um pouquinho em contraponto a tudo que a gente tratou nos últimos episódios, que foi bem denso, que foi bem intenso, vai ser num esquema um pouquinho mais leve, que a gente vai falar da nutrição não só do alimento que a gente coloca no corpo, aquela nutrição tradicional que a gente entende, mas a nutrição de forma a nutrir o seu ser. O que nutre o seu ser? Eu gostei muito dessa frase que a Ana falou: nutrição é a arte de trazer saúde para a vida. E gostaria imensamente, inclusive, de saber quem escreveu isso, porque eu não consegui localizar. Mas acho que foi muito feliz. Porque, na verdade, a gente tende a imaginar, não, nutrição tem a ver com comida. E nutrição é um conceito muito maior. Assim como a gente pensa, a saúde é eu não estar doente, eu estar sem sintoma. Saúde também é muito maior do que isso. E por isso, enfim, a gente resolveu falar um pouco disso. E assim, fazendo por setores, né? Primeira coisa, óbvio, vamos pensar em termos de corpo. Então, o corpo vai cair numa alimentação boa, rica, pura, que supra as necessidades do seu corpo. E isso, certamente, hoje é um grande desafio para todo mundo. Não só pela qualidade, a dificuldade de conseguir alimentos realmente de qualidade, de bom preço, enfim, como também o tempo para cozinhar, administrar a rotina da alimentação, enfim, isso é uma parte. A outra parte que vem com a coisa do corpo, não só essa coisa da alimentação, é a coisa do exercício, de você manter o seu corpo recebendo desafios para manter o fortalecimento, para manter a flexibilidade. E isso é a parte que normalmente a gente inclui nutrição e para. Só que voltamos àquela questão de perceber o corpo como algo muito maior, porque você não percebeu o ser como algo muito maior. Não é só o corpo. Você tem uma coisa energética, você tem uma coisa bioquímica, você tem a emoção, você tem um monte de outros níveis que também precisam ser considerados. E aí, a primeira coisa que vem, nutrição significa, antes de qualquer coisa, você ter tempo para cuidar de você mesmo. Isso já é, assim, se você parar para pensar, já é um saculejo para acordar. Porque a frase que as pessoas mais gostam de usar é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Gente, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo eu não tenho vida. Isso é uma coisa que precisa ser vista. Como o que eu faço quando eu percebo que eu estou abrindo mão do meu tempo de vida? Eu sugiro que a primeira pergunta seja: aonde eu sinto esse impacto de uma maneira mais intensa? É a nível de relação familiar? É a nível de relação afetiva? É a nível profissional? É a nível financeiro? Aonde está essa fome que não está sendo suprida e que está trazendo de imediato grandes prejuízos para a sua saúde? Eu gosto de pensar nessa questão de qual é a nutrição para o meu ser, fazendo um comparativo com a nutrição do alimento mesmo. Porque o que o alimento faz? Primeiro, ele satisfaz a sua necessidade de nutrientes. E depois ele gera uma saciedade. E no meio desse processo todo está incluído prazer e bem-estar. E E aí você produção de pode. energia. E produção de energia, exatamente. E, e aí, nessa escolha de qual alimento que você vai dar para o seu corpo, pode ser um alimento de qualidade ou não. E na vida, nos outros setores, quando a gente fala de nutrição do ser, e aí eu
vejo muito isso como qualquer coisa que gere energia, saciedade, bem-estar e prazer. E dentre todas as coisas que você vai escolher fazer na sua vida, você pode fazer coisas que levem a esse lugar e que não levem a esse lugar. E essa escolha, ela está acontecendo, ou melhor, ela, na verdade, não está acontecendo. E a gente está criando mecanismos que é o inconsciente buscando uma resposta. Então, por exemplo, vamos falar a nível mental. Atualmente, existe uma ansiedade crônica nas pessoas porque a gente está o tempo inteiro esperando a catástrofe. A gente está o tempo inteiro se defendendo, tentando se precaver, se resguardar. Aí o que a gente faz? Sem querer, a gente vai buscar suprir essa energia que a gente, essa energia, sentimento, que a gente não está percebendo de uma maneira clara. Aí como é que você faz isso? Você vai ver só filmes de séries policiais, de suspense, de terror. O apelo para esse tipo, para essa fatia cinematográfica está enorme. Por que isso? Porque as pessoas gostam de ficar sem respiração? Claro que não. É porque, na verdade, isso serve como uma válvula de escape. Nesses momentos, você se permite sentir de uma maneira, entre aspas, segura, toda essa confusão emocional que está dentro. Porque você não para olhar para isso. Você não, aquilo, se você olhar para o teu medo da violência, o teu medo das coisas que realmente estão aí ao nosso redor, de repente você não sai de casa. Então você precisa encontrar, só que em dando essa vazão, o que acontece é que você arruma um jeito de permanecer nesse lugar desagradável. Porque é só o suficiente para você não explodir. Mas nesse caso, uma explosão seria até, assim como tem sido, né? As pessoas de repente entram em síndrome de pânico. Por que isso acontece? Porque passou do limite. Quando passa do limite, finalmente se torna visível. E você não pode resolver aquilo que você não enxerga. Então, em determinados momentos, a explosão é essencial. Mas enquanto a gente não faz isso, sem querer, a gente está mantendo esse lugar de falta e tornando ela cada vez mais crônica, sem nenhuma possibilidade de vivenciar os sentimentos que estão precisando vir à tona. Então, por exemplo, quando de repente vem um filme mais clássico ou um filme mais de época, com valores, com honra, de certa forma, você meio até que evita aquilo, porque isso vai te levar, por exemplo, você fala, não quero ver esse filme que eu vou chorar muito. Chorar muito seria uma explosão menor, que, de novo, te levaria para um espaço mais saudável. E a mesma coisa com livros, a mesma coisa com as informações que você busca. Você já sabe, todo mundo sabe, tem determinados jornais que vão te mostrar uma faceta do mundo, tem outros que vão te mostrar outra, e a tua escolha vai estar alimentando um lugar dentro de você. Isso tudo só a nível mental, só de razão. Embora desperte a emoção. Se a gente for parar e olhar para a parte emocional, aí vem uma outra questão. Como eu estou me relacionando? O que eu estou fazendo para nutrir os meus bons sentimentos? Para conseguir lidar com os meus sentimentos nem tão bons assim. Eu sou uma pessoa que consigo expressar o que me incomoda, assumindo a responsabilidade disso. E eu vou aproveitar porque hoje eu venho lendo um livro que chama A Arte dos... Como diz? Self-care. O extremo cuidado pessoal. E um exemplo que ela dá, que eu falei, gente, isso aí eu já vi tantas vezes com as minhas clientes, é tipo assim, ela chega e diz, eu tô super exausta, porque eu trabalho, eu cuido de filho, eu cuido da comida, eu cuido disso, eu cuido daquilo, meu marido não ajuda, meu marido não coopera, eu tô, enfim, na exaustão, eu não sei o que fazer, meu casamento tá falindo. Aí, essa moça que escreveu o livro, ela dá o seguinte exemplo, um dia ela chega em casa morta de cansaço, vai fazer umas coisas e dá conta que o marido dela está colocando a louça dentro da máquina de lavar louça.
E ela passa e imediatamente ela pensa, puxa vida, ele vai colocar do jeito que o homem coloca. Ou seja, não vai funcionar direito e a louça vai continuar suja. Mas enfim, ela vai para o quarto, troca de roupa. Quando o marido sai da cozinha, ela volta lá para arrumar tudo de novo, de forma a ligar a máquina do jeito que ela supõe que vai funcionar. Em seguida, o marido dela volta e fala assim, o que você está fazendo? Ela disse que naquela hora ela se sentiu como uma criança que está roubando doce e é pega no ato. Ela já sentiu que ela estava vendida ali. E aí ele virou para ela e falou assim, você já parou para pensar como você faz que eu me sinta fazendo o que você está fazendo? Você vive reclamando que eu não ajudo. Mas sempre que eu tento ajudar, você vem com uma atitude dizendo para mim que eu estou fazendo errado. E aí ele pergunta, você não percebe o desrespeito da tua atitude? E nesse momento ela percebeu que, na verdade, uma das grandes dificuldades dela era receber ajuda. Não é que as pessoas não quisessem ajudar, mas como ela tinha essa coisa de fazer do meu jeito, de controlar, de não sei o quê, ela, na verdade, empurrava as pessoas para longe. E aí cai naquele caso. O que é saúde aqui? É você acordar e observar aonde você realmente está. Você não pode receber se você está fechado. Você não pode receber se você imagina que receber significa que a pessoa haja da forma como você espera que ela haja, sem você dizer o que é isso. As pessoas não leem pensamentos. Uma das coisas que eu acho mais difícil, assim, que mais. A gente fez uma listinha aqui que não é exaustiva, vamos falar sobre alguns pontos. E dentre todos esses pontos que a gente já falou e ainda vai falar, o que eu acho que é uma coisa que puxa demais é o equilíbrio do dar e receber. Por várias questões, a gente é ensinado um monte de coisa. E a maior parte das pessoas sabe muito dar e não sabe receber. Por incrível que pareça, porque todo mundo fica naquela situação de que eu quero que cuidem de mim, eu quero que cuidem de mim, eu quero que cuidem de mim. Tem uma sede por receber, só que é fechado, porque a gente é ensinado que não pode receber, que a gente é autossuficiente, que tem que dar conta de tudo, que tem que ser forte, etc, etc, etc. E fica muito mais fácil dar do que receber. E daí vem frustração, vem sobrecarregado, vem falta de tempo e não acaba. A pergunta, Ana, e nesse livro ela faz essa pergunta, e realmente eu indico o livro, depois se a gente puder colocar embaixo, vale a pena dar uma olhada, que ela pergunta assim, por que que eu dou demais? Porque você tem receio de se você parar de dar, você vai ter que lidar não só com a frustração das outras pessoas, como a possibilidade da outra pessoa não gostar de você. Então, na verdade, o que a gente chama eu estou sempre dando, a tradução literal, eu estou sempre negociando para ser amada. Eu sou útil porque assim você se torna dependente de mim e você não vai me abandonar. Só que esse lugar é um lugar de fome. É um lugar que você, na verdade, tenta evitar a sensação de não ser amada, perpetuando um lugar onde você se sente não amada. Isso é cruel. Aí as pessoas falam, não, mas se eu começar a receitar ajuda, as pessoas vão me ver como fraco, como frágil, como incompetente. Isso é a tradução que o ego faz para justificar ficar nesse lugar. O problema é que saúde é você viver o risco. Saúde é você chegar e conseguir construir essa vida equilibrada entre dar e receber. E especialmente porque, e voltando para o caso do marido, né, a solução deles foi o seguinte, ela fez uma lista das coisas que ela achava que poderia receber ajuda, tanto dos filhos quanto do marido.
Até porque, como bom marido, porque isso eu acho que também é regra geral de marido. Marido precisa de lista. Mulher faz as coisas com aquela, né, com um arquivo que tem na cabeça dela, que ela sabe a ordem, o lugar, tudo direitinho. Homem não, homem precisa da lista. Enfim, então ela fez o raio da lista e toda noite ela entrega a lista. Até porque aparentemente ele é um cara que funciona melhor à noite. E de manhã, não só, ou ele colocou lá que fez, ou ele chega e diz, não fiz por causa disso. E a mesma coisa os filhos. E ela percebeu que o que aconteceu? Ela começou a dar oportunidade para as pessoas que ela ama se superarem, se sentirem respeitados, se sentirem confiáveis. Porque ela estava delegando uma coisa. E é óbvio, ainda abriu espaço para a comunicação no momento em que não saiu do jeito que devia. Mas aí vem uma coisa de cumplicidade. É assim que a intimidade ela é construída. É assim que os preenchimentos do relacionamento começam a acontecer. Não com crítica, não com cobrança, mas com aquela coisa, não, isso tinha que ser assim por causa disso, disso, disso. Da próxima vez, a gente faz diferente. E aí você monta um esquema de incentivo. Só que, para isso tudo andar, a primeira coisa é olhar e dizer, peraí, eu estou exausta? Eu estou sobrecarregada? O que eu posso fazer para abrir um espaço diferente? Como é que eu faço para convidar essa cumplicidade? Não é exigir. No momento em que você exige, naturalmente vai haver uma resistência. Ninguém gosta de ser mandado. Você atura, né? Se você tem um patrão que te manda, você atura. Você precisa disso para sobreviver. Mas ainda assim, se for uma coisa fora de propósito, a tendência natural é a reação. No caso de relacionamentos, isso é totalmente improdutivo e desnecessário. Saúde é olhar e dizer, peraí, nós temos um organismo aqui, cada um é uma célula desse organismo. Como é que a gente facilita esse intercâmbio? E aí vem uma coisa muito importante, que é aprender a colocar verbalmente, de forma, mesmo que seja atrapalhada, aquilo que você gostaria que mudasse. Não como cobrança. Ela dá um outro exemplo que eu achei sensacional. O marido trabalhando com a mulher, os dois enlouquecidos, trabalhando que nem doidos, ela sobrecarregada e tal, e ele falando, pô, eu não sei como que eu posso ajudar. Aí ela fala assim, escuta, você gosta de ter relações com a sua esposa? Aí ele levou aquele susto. Falei, claro que eu gosto. Falei, então faz o seguinte, qual é a coisa que você acha que realmente pode ajudar? Ele falou, pô, o trabalho de casa está muito pesado para ela. Aí ela fala, então arruma uma empregada. Aí ele diz, não, mas ela não vai aceitar qualquer um, porque ela tem um nível de exigência enorme. Daí ela reforça, escuta, você quer ter relações sexuais com a sua esposa com mais frequência? Aí ele fala, claro que quero. Eu falei, então pensa nisso na hora que for correr atrás da empregada. E na hora que for convencer a sua esposa a aceitar a empregada. Porque certamente, se ela sai desse lugar de exaustão, ela vai ter mais a oferecer. A qualidade vai melhorar. E ele conseguiu empregada. Muito bom. E aí, quando a gente aprende a conectar nesse lugar de dar e receber, que é primeiro, o lugar de dar é muito fácil, né? Porque, como a Dani explicou aqui, a gente está dando porque para ser aceito, para que as pessoas gostem, para não se sentir menor, para não se sentir fraco e tal. E quando você abre esse lugar de receber, você abre uma parte de vulnerabilidade também, que é um lugar que é importante caminhar nesse lugar. E quando você abre esse lugar, as relações vão ficando mais fáceis. Porque a gente acha que é só a gente que é o vulnerável, que o outro não. É uma barreira impenetrável. E não, todo mundo tem um certo grau de vulnerabilidade que quando está à mostra, quando você se sente seguro para entrar nesse lugar, ou mesmo que entre ainda inseguro, mas que esteja disposto a caminhar nesse lugar, abre espaço para o outro também se abrir. E aí as relações vão ficando cada vez melhores. Eu tenho uma amiga, cara, que é um máximo. Eu comentei isso com o Fábio outro dia, que é o seguinte. De vez em quando ela faz algumas coisas para mim, de vez em quando eu faço algumas coisas para ela. E no último final de semana eu tive na casa dela, eu falei, ó, tô indo ao mercado. Você precisa de alguma coisa? Ela me deu uma lista.
Falou, eu preciso disso, 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 disso. Falei, tá bom. Falei, gente, que bom você falar, porque o discurso é, não, eu não quero te incomodar, se não for muito trabalho, ai, não, mas eu vou te atrapalhar, você me fala que eu te pago quando você chegar. Fica naquela enrolação, aquilo vai me dando uma agonia. E é o seguinte, ela sabe que eu sei dizer não. Porque assim, se não der para eu fazer, eu vou falar, ó, desculpa aí, mas não dá. Mas eu liguei para ela, disse que tô indo, tô oferecendo, e ela falou, eu preciso disso, disso, disso. Beleza. Falei, gente, que bom, que bom. E eu sei que assim, se ela estiver na mesma posição, eu posso falar, ó, eu preciso disso assim, assim, assado. E se ela puder, ela faz. Se ela não puder, ela não faz. Isso vai gerando uma troca e fica tão leve do que aquele, sabe? Deixa que eu pago a conta. Não, deixa que eu pago. Deixa que eu... Isso vai me dando uma agonia que é a grande dificuldade de receber. E aí, Ana, eu vou aproveitar o gancho da história da amizade e da família. Por mais que exista toda uma teoria que você tem que se libertar dos padrões familiares, que todas as famílias são disfuncionais e blá, 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 na verdade você tem que pensar sempre na história da árvore da vida. O que a árvore expande para cima, ela expande para baixo. Se a tua raiz não é forte, você não consegue realmente se desenvolver. O que a Ana está descrevendo, para mim, é a tradução da dinâmica, como deveria pelo menos ser a dinâmica familiar. O que você descreveu com a tua amiga, né, de você liga, estou indo, e ela chega e fala, não, compra isso e tal, isso é uma dinâmica com saúde. Não tem interpretação de texto. Tem a mensagem clara, você pode contar comigo. E é isso que vai enraizar. E é isso que vai dar força para o florescimento. Nessa parte, é esse tipo de dinâmica que faz a coisa do ser social verdade. Porque, na verdade, são relações que propiciam as pessoas serem verdadeiras, elas serem fluidas. Quando uma pessoa diz, eu confio que você vai fazer essa compra para mim, ela está dizendo, eu te respeito. Tem um vínculo que está sendo criado. A mesma coisa na dinâmica familiar como um todo. Abrir mão da prisão familiar ficou confuso porque a gente imagina que uma coisa, que prisão e família sejam sinônimos. E não obrigatoriamente é o caso. A gente tem que voltar a entender o que é um núcleo familiar e o que é prisão. A prisão vem da disfuncionalidade, do desequilíbrio, de todas essas facetas da falta de nutrição individual. Então, romper tudo de uma vez prejudica a todos. Inclusive porque aquilo, você coloca a culpa numa coisa que é um conceito. Não é questão de você culpar uma instituição. Não, isso está dando errado por causa disso. Não, peraí, o que eu posso fazer para que seja diferente? E volta aquela coisa, eu achei engraçado que uma das mudanças que vem, especialmente para as mães, quando elas começam a se trabalhar, normalmente elas chegam assim, eu não consigo falar com meus filhos, eu estou cansada, pô, eles não me ouvem, eu tenho a coisa do adolescente rebelde, eu perco a paciência. E aí ela começa a se trabalhar, começa a se nutrir, e imediatamente toda a dinâmica começa a mudar. Porque quando você está legal, você tem para dar. Então não adianta chegar e dizer, faz parte do período de adolescência, não, isso um dia vai passar. Cara, são coisas que te mantêm no inferno. Se você volta para o momento, este é um momento de desafio. O que cada um pode contribuir para que seja diferente, para que o nosso círculo afetivo seja nutrido, seja fortalecido e possa florescer. Que, aliás, uma das coisas que ajuda a beça, e é que a Ana andou falando esses dias, é a história do arrumar casa. Essa coisa da Marie Kondo, só mantém as coisas que te dão alegria. Se você não sabe por onde começar uma coisa de nutrição mais ampla, começa pela sua casa. Começa realmente, primeiro aquilo, senta no meio da sua casa e conversa com a casa. Eu estou feliz aqui.
Se eu não estou feliz, o que que tem aqui que precisa ser transformado para que voltar para casa seja sempre um momento de celebração? Quais são as coisas aqui que me trazem bons sentimentos, boas memórias, uma sensação de expansão? Quais são as coisas aqui que eu olho e digo, gente, por que que eu tenho esse troço? Por que que eu estou apegada a um negócio que me faz voltar para um lugar que eu não gosto de lembrar? Então, exercer essa dinâmica mais externa começa a fazer as pontes para você compreender que nutrição interna são muitas camadas e muitas áreas que precisam ser atingidas. E também para, aproveitando um gancho, né? Quando você olhar para os apegos, observa como você lida com o dinheiro. O que que o dinheiro significa? Como é que está esse setor da tua vida? Porque dinheiro é materialização da tua intenção, da forma como você se valoriza. Então, olhar para isso também é uma coisa legal. Quer dizer, às vezes, para mim, né, eu ainda tenho aquela sensação, ai, gente, eu realmente queria nunca mais me preocupar com dinheiro, que não é o caso. Mas a pergunta que me vem, tipo assim, será que não se preocupar mais com dinheiro é realmente aonde eu tenho que visualizar, atingir? Ou será que é uma coisa mais fluida? Será que se eu abrir esse conceito eu não fico mais confortável? Será que esses altos e baixos, eles não são necessários? Essas perguntas a gente tem que se fazer, porque na verdade você, olhando para um lado, você vai descobrindo a tua realidade interna. Então é um processo, como todos os processos de real valor, que exige uma parada. Exige você fabricar tempo para investir em você mesmo. Existe. Tem duas coisas que você estava falando aí, e aí me veio à cabeça, uma com relação à questão do dinheiro e desses altos e baixos, que o dinheiro é importante para suprir as nossas necessidades mais básicas e para outras coisas que não são necessidades, mas que trazem nutrição para a nossa vida também. E aí esses altos e baixos, no final, eles acabam refletindo os nossos altos e baixos emocionais, os nossos altos e baixos. Um exagero que a gente comete com o dinheiro é um exagero que a gente está cometendo contra a gente. Na maior parte das vezes, eu tinha o padrão de sempre comer demais, comer até passar mal mesmo, passar muito mal. E aí, com dinheiro, porque eu tinha um buraco aqui que eu queria preencher de qualquer forma, eu acabava fazendo isso com comida. E com dinheiro, a gente pode fazer isso também. Tem um buraco, eu quero preencher, são as necessidades que não são reais. E você começa a gastar dinheiro num monte de coisa que não preenche nada na sua vida, é só naquele desespero de tentar amenizar um pouco da dor que você está sentindo, da dificuldade de que está passando. E isso vai gerar o desequilíbrio, vai refletir o desequilíbrio que já está dentro. Que já está dentro. E aí, uma das coisas mais impressionantes que eu vejo é a galera falar que não tem dinheiro para fazer um curso de meditação, não tem dinheiro para fazer uma massagem, não tem dinheiro para gastar com nada que realmente vá trazer essa nutrição do ser, mas está gastando dinheiro com um monte de outras coisas que talvez nem precise. Isso é uma coisa que dói um pouco olhar, porque reflete a falta de amor próprio. Quem pensa que o externo vai suprir essa fome, está caminhando para uma grande decepção. Sempre é assim. O externo, ele tem que ser um transbordar da sua abundância interna. Porque de outra forma, a distância é tão grande que fica impossível. Aquilo, você pode ter o lugar mais lindo para morar.
Mas se você se sente sozinha, de que isso adianta? Se você não consegue se relacionar bacana, a história da gaiola de ouro. Se você está dentro da gaiola, ela pode ser do jeito que for. Você continua preso. Olhar para a coisa da nutrição, e por isso eu quis trazer, porque não é só, a gente pensa assim, processo de autoconhecimento é um processo árduo, porque você tem que ver os mecanismos da mente, porque você tem que isso, porque você tem que aquilo. É muito maior que isso. O processo de autoconhecimento é você assumir o compromisso de se amar de verdade e fazer as alterações necessárias para você ter sempre um espaço de excelência dentro de você. E a excelência ela não acontece se você não tem esse compromisso diário. Se a gente for para pensar, a exigência do mundo hoje é imenso. É imensa. É enorme. Só para manter um certo equilíbrio, a gente já gasta um bocado de energia, porque tudo conspira. Nada é fácil, nada é fluido, nada... Sabe? É tipo assim, você vai sair em algum lugar, você tem N preocupações, tipo, onde eu vou estacionar o carro? Será que a pessoa vai me atender direito? Sabe? Tudo vira um problema. Então, só para a gente conseguir manter uma certa estabilidade, já tem uma demanda grande de energia. Se você não construir um ambiente realmente rico ao teu redor, onde você possa recarregar as baterias, a possibilidade de você manter a saúde é muito pequena. Isso E estava essa... acontecendo. Isso estava acontecendo comigo dentro de casa. Pegando o gancho do que você falou, Dani, do arrumar a casa, não deixa coisa entulhada no escritório, no home office, onde quer que seja, no seu quarto, na sala, porque isso é um dreno de energia. Se o mundo todo já está com toda essa dificuldade e você não toma cuidado de nutrir o seu ser com o que realmente vai te trazer energia, vai manter a tua vida fluindo, fica cada vez mais difícil. E estava acontecendo isso comigo não tem muito tempo, da coisa de eu chegar em casa e sentir incômodo. Sentir incômodo de verdade. E aí eu comecei, e não tinha, não posso mudar muita coisa, que o apartamento não é meu, mas comecei a limpar, né? A tirar o que não uso mais, a fazer uma mudança de móvel de lugar para ficar um ambiente mais agradável. E agora o próximo passo vai ser pôr meu guarda-roupa abaixo e ir nesse método da Marie Kondo, que é só vai ficar com as peças que te tragam alegria. Confesso que eu estou com um pouco de medo de fazer isso, porque é muito diferente de tudo que eu já fiz. Que antes o que ficava no guarda-roupa era a peça clássica, a peça que eu vou usar, a peça que é importante para isso, a peça que vai ser para essa ocasião, a peça que vai ser para outra ocasião, e agora não. É a peça que me traz alegria. Eu ainda nem sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer, eu vou compartilhar no Instagram, vai estar documentado lá depois para quem quiser dar uma olhadinha. A Marie Kondo, para quem não conhece, é uma japonesa, tem uma série no Netflix que chama Ordem na Casa. A primeira temporada tem 8 episódios. É bem curtinha, bem fácil de ver e bem leve, né? Porque ela é muito tranquila naquele esquema assim, vamos cuidar da casa com amor. É muito legal de ver. E pode ser um primeiro, você não está conseguindo arrumar nada na sua vida, está meio caótico. Começa arrumando a casa. Começa arrumando a casa, porque quando você é vice-versa, né? Quando você arruma fora, você arruma dentro. Quando você arruma dentro, você arruma fora. As coisas elas não são exatamente separadas. O que me faz pensar que você vai ter uma surpresa, Ana. Na verdade, olha só, esses episódios da Marie Kondo, uma das coisas que eu gostei demais é porque fica claro, tudo que a gente tem um vínculo emocional. É a materialização da forma como você lida com você. Então, por exemplo, tudo que você falou vem daquele lugar de eu tenho que atingir o sucesso. Você vai começar a fazer agora e você vai perceber que vai ser muito mais fácil do que você espera. Essa coisa da felicidade. Isso me traz felicidade? Porque é tão óbvio. E hoje, assim, é muito engraçado. No primeiro momento, eu tive uma reação... Enfim, eu nunca tive muito essa coisa de ser a mulher executiva. Enfim, o sucesso nunca foi isso para mim. Mas ainda assim, quando eu comecei a fazer isso,
vem aquela coisa assim, mas e se eu precisar disso mais adiante? Isso pegava para mim, pô, mas essa roupa é tão boa. Aí depois eu olhava e dizia assim, mas peraí, essa roupa tão boa que eu comprei 4 anos atrás, eu nunca usei. Para que eu vou manter isso? Isso me traz felicidade? Não, porque quando eu olho para ela, não me vem uma coisa de alegria, me vem uma coisa de obrigação. Eu vou usar eu vou manter esse troço, porque um dia eu vou ter que sair e ir a algum lugar arrumada desse jeito, que não é exatamente a coisa que eu gosto. E aí, de repente, você percebe o sentido daquilo. Por que eu estou pegando? Por que eu, sabe? Pode ser que eu tenha a felicidade de nunca precisar ir em um lugar desse, eu vou guardar esse vestido 30 anos por causa dessa história, gastando espaço, juntando poeira. E, de repente, quando você faz a primeira arrumação e tem aquele espaço, dá uma sensação. Ai, posso respirar. Eu posso ver o que eu tenho, sabe? Eu não tenho que ficar procurando. Não tem aquela sensação de tudo transbordando. De repente você vai tirar um troço, vai cair meia dúzia na tua cabeça. É uma sensação tão reconfortante que vai ficando fácil. E é legal porque conforme você vai desenvolvendo isso, você vai percebendo esse lugar de compromisso com a alegria ficar cada vez mais forte dentro de você. Em todas as áreas. E isso vai enraizando de uma tal forma. Primeiro eu fiz, antes de começar lá no guarda-roupa, primeiro eu fiz as mudanças na sala. Eu tirei 2 móveis da sala que não estava fazendo sentido, estava ocupando espaço e tava confuso, tava desagradável. Eu fiz isso, eu tirei 2 móveis da sala, mudei o sofá de posição. E no outro dia de manhã eu acordei cedo e vim meditar na sala. Eu senti uma diferença. Nossa, mas a meditação estava fluindo de um jeito totalmente diferente dos últimos dias. Pelo bem-estar de estar na sala, agora tá agradável estar aqui. Essa coisa da casa é uma boa maneira de começar. Não é à toa que você tem o Feng Shui da vida, que fala da harmonização do teu espaço, e cada espaço deveria ter uma cor, um jeito. Se você começa a trabalhar com a sua casa, na verdade, você está aprendendo a fazer isso dentro de você, porque você mora dentro do corpo, você mora dentro da casa, então uma coisa vai encadeando a outra. E aí vem uma ideia assim que funciona para mim, e essa moça do livro que eu falei antes também fala que é uma boa forma de começar, é montar realmente um esquema de rotina. Então, tipo assim, eu vou acordar de manhã cedo, vou tirar 10 minutos para dar uma avaliada em como eu estou me sentindo, fazer uma meditação rápida, daí vou tomar café, daí tem a hora do trabalho, tem a hora do passeio, tem a hora que eu tenho que reservar para os amigos. Você montar um esquema, pelo menos um esqueleto, que te dê um norte de como se manter comprometida com esse conceito mais amplo do que é a nutrição. Que, aliás, aproveitando que eu falei essa coisa de estar com os amigos, eu acho, honestamente, que muitos casamentos vão por água abaixo porque as pessoas não têm o compromisso de manter uma certa individualidade. Eu acho que qualquer relação, isso é minha crença pessoal, tá? Eu não tenho embasamento científico para falar disso. Mas se todo casal se comprometesse a, tipo assim, uma vez por semana, cada um sair com o seu grupo de amigos, muitos problemas se dissolveriam naturalmente. Você sair de qualquer coisa que pode te enfiar num script, que seja por 10 minutos, cria uma flexibilidade que facilita horrores. Inclusive, assim, porque você começa a ter um lugar, você mantém um lugar de uma nutrição do teu ser. Não sair com os amigos do marido, mas sair com aquelas amigas que realmente te dão espaço para partilhar, para ser boba, para falar besteira, para dar aquela desobstruída do sistema, dar aquela relaxada básica, que no momento em que você abre esse espaço, quando você retorna para o casamento, que é exigente, que é desafiador, viver com alguém 24 horas por dia, dividir todos os espaços, isso é uma coisa complicada.
Que tem horas realmente que fica muito difícil, porque a gente tem as nossas paranoias de criança, a gente tem as dificuldades do dia a dia, a gente tem formas diferentes de ver aquilo. Meu marido lava a louça de um jeito que me irrita profundamente, porque ele espalha água para tudo que é lado, e você tem que lidar com isso. Se você tem esse lugar de, ai, aqui eu posso, né, realmente deixar esse peso dissolver, fica muito mais fácil. E as pessoas abriram mão dessas coisas, da amizade, do sem compromisso, da leveza. Isso faz muita falta. Muita falta. Era uma coisa que eu realmente sugiro e indico que as pessoas resgatem isso. Ter um momento de sair daquela vida e voltar para um lugar mais leve. Quanto mais você se nutre, mais você tem para dar. Para mim, uma das grandes lições que a minha mãe me deu foi o seguinte: faça o que você precisar para ser feliz. Porque se você for feliz, você tem como nutrir as pessoas que você ama. Se não dá para fazer só por você, faça para as pessoas que você ama. Porque se você estiver doente, se você estiver estressada, se você estiver deprimida, você se torna um peso, você se torna um fardo, você se torna uma coisa que não agrega. Então, olha e diz: o que eu quero ser? Eu não estou conseguindo sair do buraco por mim? Então, peraí, eu quero ser uma pessoa legal para o meu marido, eu quero que meus filhos tenham, né, uma pessoa com quem eles possam contar. Deixa eu usar isso como uma escada para eu sair desse lugar e começar a fazer diferente. Eu vou me nutrir, eu como mãe, eu vou me nutrir para ter leite para dar. É mais ou menos essa coisa. É a mesma coisa. Se você é pai, eu vou me nutrir para que eu possa sustentar a minha família, para que eu possa ser um exemplo de conforto, de segurança, de apoio. A gente abriu mão de coisas demais, porque aprendeu a ficar subnutrido, sobrevivendo. Não é necessário. Não ajuda, não facilita e só torna todo mundo cada vez mais doente. Então começa a olhar família, alimentação, físico, mental, emocional, amigos, vai, enfim, fazendo setores, dá uma olhada assim, né? Aí cada um que faça o seu gráfico. Aonde está mais pesado? Aonde está mais leve? Como é mais fácil para mim começar? No que está mais leve ou no que está mais pesado? Quais são as mudanças que eu vou ter que fazer? Por exemplo, as pessoas estão acostumadas a que eu sempre diga assim: como é que eu vou fazer para dizer não sem machucar as pessoas? A melhor maneira, sempre, é escolher a verdade. Então você vai dizer: olha, neste momento eu não posso fazer isso por você porque eu estou me sentindo muito cansada. Se você fizer isso, superar do susto da outra pessoa que acha que você é super-homem, o que vai acontecer é ela desenvolver um novo olhar para você e muito provavelmente ter o desejo de dizer: peraí, você já fez tanto por mim, o que eu posso fazer agora por você? Observa que quando você se coloca em verdade, a tendência natural dos outros é buscar o melhor de si para te dar. Porque ninguém gosta de ser desagradável, ninguém gosta de ser agressivo. Você é porque você está infeliz. Você é porque você está desnutrido. Mas se alguém chega para você e te lembra que dá para fazer diferente, naturalmente tem um lugar que reconhece isso. Pode ser que num primeiro momento gere uma certa decepção, um certo desconforto, mas se você persistir, você vai começar a colher os frutos. Arrisca com os que você confia mais, enfim, ou que você confia menos e não se importa se perder a amizade, aí você vai ter que descobrir a forma de movimentar mais fácil. Mas basicamente é o seguinte: lembra, se você não fizer, ninguém vai fazer. Porque só o fato de você não se disponibilizar a se mexer já mostra que muito provavelmente ninguém consegue chegar até você. Se nutrir é, no mínimo, abrir portas. É, no mínimo, chegar e dizer: pô, tô exausta. Esse negócio da verdade, eu não sou uma pessoa religiosa
Mas não há frase que eu goste mais do que a verdade vos libertará. Gente, isso para mim é de uma verdade, porque quando você vai nesse lugar da verdade, as- a coisa vai limpando de uma tal forma. Eu fiz isso que você falou essa semana. Fazer, olha, agora não dá por causa disso. E aí, no primeiro momento, gerou um choque, gerou, porque eu falei, gente, não é culpa minha que essa pessoa tá me pedindo um monte de coisa, não é culpa da pessoa que a pessoa tá me pedindo um monte de coisa, é responsabilidade minha, eu não defini o limite. Eu não defini o limite porque eu estava com medo de dizer não, porque eu não queria gerar o conflito. E aí vai empilhando, e chega uma hora que você desmonta, que não aguenta tanto peso. E aí eu fiz isso essa semana, coloquei esse limite, teve aquele choque inicial e ficou tudo bem. E ficou É o que tudo o bem. problema. Impressionante. Uma das coisas que mais me espanta de verdade é quando as pessoas vêm falar comigo, quando alguém vem falar comigo e fala assim: ah, mas o que que eu falo? Mas o que que eu vou falar para fulano? Mas o que que eu vou falar no trabalho? O que que eu falei? Aí eu sempre falo, gente, a verdade. Já pensou em falar a verdade? Existem. Eu acho que a pergunta não é o que que eu vou falar para fulano, o que que eu vou contar para Beltrano, o que que não sei o que. Pode ser assim, como eu vou falar a verdade? Aí sim, que existem formas e formas, é muito mais o como você fala do que propriamente o que você fala, né? Então, essa coisa da dúvida generalizada de o que que eu falo? Pode ser como eu falo, né? Que palavras eu uso e tal. Agora, o que que eu falo? Gente, a verdade. A verdade, isso é de uma liberdade, é de um dormir tranquilo e é de uma nutrição para o ser impagável. Impagável. Ana, eu vou dizer um troço que eu não devia dizer. Mas num primeiro momento, quando é muito difícil você simplesmente colocar a verdade, tem um troço que é imbatível. Se um dia você não quiser fazer alguma coisa e não tiver coragem, até aceito que substitua uma boa verdade. Simplesmente diz assim, gente, eu estou com uma dor de barriga que eu não estou conseguindo ficar a 1 metro de distância do banheiro. Isso termina qualquer negociação, porque não há ser humano no mundo que não saiba a limitação que isso causa. Então, isso é só uma nutriçãozinha paliativa até você conseguir dizer, não vou porque não quero. Ponto. É. Mas, enfim, isso obviamente estou brincando e tal, mas é uma coisa que funciona, tem isso em mente. Voltando um pouco atrás do que você falou, eu não coloquei o limite e aí a coisa vai embolando mesmo, porque quando você não coloca o limite e se sente atropelada, o que você alimenta é o ressentimento. E aí volta aquela história, né? A gente tem um lado bom e a gente tem um lado ruim. A tua vida é a resposta de que lado você alimenta. Quando você escolheu não ficar ressentida, mas na verdade assumir a responsabilidade de se expressar, você escolheu a saúde. E isso é nutrição. Todas as vezes que tiver esse tipo de situação, acorda e se pergunta qual é o lado que eu quero nutrir. E todas as vezes que você nutre o bem, o outro vai se sentir respeitado e agradecido. Sempre. E o bem, como é que você sabe que é o bem? O bem é aquilo que faz você expandir, porque a natureza humana é boa. Se alguém disser para mim que a natureza humana é ruim, a gente vai brigar até a morte. Porque eu acho assim, quanto pior um ser humano é, mais longe ele está da conexão com ele mesmo. O ser humano conectado com ele é divino, é amoroso, é compassivo, é respeitoso, é tudo de bom. Então, se você busca alimentar esse lugar, o outro vai se sentir reverenciado, porque você está mostrando para ele. Eu acredito no ser humano, eu estou nutrindo o meu ser. Eu estou me levando nessa história e estou me levando por respeito a você também. Não é só uma responsabilidade que eu assumo comigo. No momento em que eu coloco para você, olha, isso sou eu estou te dando um convite para fazer melhor, para fazer a conexão, para crescer, para criar cumplicidade, fraternidade. É assim que as coisas acontecem.
não apontando o dedo, não deixando a água parada até apodrecer por dentro. Porque aí é aquilo, uma hora você amou o cara, casou com ele, aí vai deixando toda essa doença e se nutrindo, Deus sabe lá por quê. Quando chega no final, gente, os caras que casaram, fizeram filhos, se odeiam. Odeiam a ponto de se matarem. Olha para esse troço. Isso é ausência de nutrição. Você pode até um dia vir se separar porque vocês cresceram de formas diferentes. Você vai saber se você fez isso direito, se termina com vocês ao menos se respeitando, com uma amizade de quem conviveu muitos anos juntos. Se isso não aconteceu, faltou nutrição, faltou saúde. Faltou. E assim como, para a gente começar a fechar isso aqui, assim como o seu corpo sinaliza que está faltando alimento, o seu ser sinaliza. O que que você está sentindo falta? Né? É começar realmente parar um pouquinho, prestar atenção o que que eu estou sentindo falta nesse momento da minha vida. E quando você começa a se fazer essas perguntas, vai criando uma consciência do que está faltando, por que está faltando. E a partir dessa consciência, você pode começar a fazer as mudanças necessárias para saciar essa fome. Conselho: não escutem a sua cabeça. Ah, é muito difícil. Ah, eu preciso conquistar o mundo para que isso aconteça. Ah, não. O que é consciência? Eu estou me sentindo sozinha. A cabeça vai dizer assim, mas então o seu marido tem que fazer isso assim, te levar para não sei para onde, numa viagem, sei lá, você vai parar e vai dizer nada disso. Estou me sentindo sozinha. Quem me dá colo? Ana, hoje eu não estou legal. Fala comigo, me dá um pouco de atenção. Ana é minha amiga. Eu vou ficar aqui com cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Ana, hoje eu estou esquisita, Ana. Aí a Ana vai dizer, pô, o que aconteceu? Quando ela fizer isso, eu já estou me sentindo melhor. Não pensa no que você vai fazer. Escolhe uma coisa que é possível fazer. Pô, eu tô com o corpo todo doído. O que eu vou fazer? Ah, eu vou ao médico tomar remédio, eu acho que eu tô ficando isso. Peraí, primeiro deixa eu tomar um bom banho. Deixa eu dar uma descansada. Se quando eu fizer isso, eu continuar me sentindo mal, eu tomo outra providência. Porque muito provavelmente, se você respeitar esse lugar, meia hora de um bom sono te põe em pé de novo, sem problema nenhum. Não aconteceu? Aí vamos para outra etapa. Qual é o médico que eu vou ligar? Será que não era o caso de eu fazer uma massagem? Mas busca essas coisas que não olham, não, primeiro eu tenho que resolver isso para depois fazer aquilo, para depois a pessoa responder dessa forma. Isso tudo é cabeça. Nutrição tem a ver com uma fluidez, tem a ver com uma gentileza que é possível. Eu vou dizer um troço que parece loucura, mas trabalhando 30 anos com pessoas, vira e mexe nos momentos de relaxamento, isso, aquilo, eu sugiro que as pessoas façam carinho em si próprias, sintam o corpo, realmente se toquem, percebam, né, as partes do corpo, isso e aquilo. Em 99% dos casos, quando termina, que isso vem num espaço mais entregue, mais relaxado, as pessoas estão com aquela sensação de um choro de gratidão, de perceber a força que o amor por si próprio tem. Às vezes, só você poder parar, isso inclusive eu já vi indicado para as pessoas que estão entrando em ataque de pânico, de você realmente se abraçar, perceber a sua respiração e tentar buscar a sensação do limite do corpo via pele. Só isso já é uma nutrição tão grande. Então, quando eu falo em nutrição, é essa coisa de buscar esse contato amoroso com você. Pensa no simples, pensa no compassivo, que aliás não dá muito para pensar nisso. Sente o compassivo, sente a presença simples,
Busque esse lugar mais sensorial para começar a se mexer de uma outra forma. Cuida, porque a cabeça nesse momento, ela normalmente é ladina, ela normalmente é exigente, é crítica, não vai te ajudar. Ok. Para encerrar, eu queria fazer uma coisinha diferente do que a gente já fez nos outros episódios. Quem estiver assistindo pelo YouTube, deixar nos comentários o que que você está sentindo falta nesse momento. A coisa que mais está doída para você? Eu estou sentindo falta disso agora. Eu sei que pode ser às vezes um pouco íntimo demais, mas se você sentir a vontade para compartilhar, a gente está aqui para ouvir e acaba virando conteúdo para próximos episódios, para as próximas coisas que nós quisermos falar, sempre voltado para o autoconhecimento e para trazer amor para a vida, para manter a vida fluindo, que no final é isso. E fora disso, Ana, isso aí, parar para olhar para isso, é um ato de carinho, é um ato de nutrição. Que é você se dizer, eu me preocupo comigo, eu vou olhar para isso, eu quero fazer diferente. Eu não olhe como uma invasão de intimidade ou uma exposição. Olhem como um momento de se ouvir e de se expressar. Então não perde essa oportunidade, se dá esse espaço. Porque é basicamente o que a gente está querendo convidar, é que as pessoas se deem um espaço mais humano, mais saudável, com muita nutrição. Então é isso, galera, muito obrigada. Quer colocar mais alguma coisa, Dani? Não, acho que é só isso. Comam bem, durmam bem, se alimentem bem, enfim, em todos os sentidos, em todas as áreas, e lembra, você tem que ser o seu melhor projeto. E se cuidem e até semana que vem. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.